O capítulo 6 do livro de Apocalipse marca o início da abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, o que dá início a uma série de eventos catastróficos que afetam tanto o céu quanto a terra. Cada selo aberto traz uma revelação específica sobre o julgamento e os desastres que se abaterão sobre a humanidade. Este capítulo é essencial para entender o progresso das visões proféticas e o plano divino de redenção e justiça. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, um dos 4 seres viventes diz, com voz de trovão: Vem. João vê um cavalo branco, e o cavaleiro que está sobre ele. O cavaleiro tem um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele sai vencendo, e para vencer. O cavaleiro no cavalo branco tem sido interpretado de diferentes maneiras, mas ele simboliza a conquista. Alguns veem esse cavaleiro como o próprio Cristo, triunfante e conquistador, enquanto outros o veem como um símbolo de um conquistador terrestre, espalhando poder e dominação. O Cordeiro abre o segundo selo, e o segundo ser vivente diz: Vem. Então João vê um cavalo vermelho, e o cavaleiro que estava sobre ele. Foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho e seu cavaleiro simbolizam a guerra e o derramamento de sangue. Este cavaleiro traz violência, destruição e conflito à terra, resultando em lutas entre os homens. Quando o Cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro ser vivente diz: Vem. João vê um cavalo preto, e o cavaleiro que está sobre ele segura uma balança em sua mão. Uma voz no meio dos 4 seres viventes diz: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro do cavalo preto simboliza a fome. A balança indica a escassez de alimentos e a inflação extrema, onde o preço do trigo e da cevada, alimentos básicos, se torna proibitivo. No entanto, o azeite e o vinho, produtos de luxo, são poupados, sugerindo uma desigualdade social crescente. Ao abrir o 4º selo, o 4º ser vivente diz: Vem. João vê um cavalo amarelo, ou pálido, e o cavaleiro que está sobre ele se chama Morte, e o inferno segue de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste, e pelas feras da terra. O cavalo amarelo simboliza a morte em larga escala, por meio de múltiplos meios de destruição, guerras, fome, pestilências, e animais selvagens. Este cavaleiro personifica o poder da destruição que se espalha pela terra. Quando o Cordeiro abre o 5º selo, João vê, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho que deram. Eles clamam em alta voz: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses mártires representam os que sofreram perseguição e morte por causa de sua fé. Eles pedem justiça, mas são informados que devem esperar um pouco mais, até que o número de seus irmãos que seriam mortos se complete. Eles recebem vestes brancas, simbolizando a pureza e a vitória espiritual. Quando o Cordeiro abre o 6º selo, uma série de eventos cósmicos e terrestres acontece. Um grande terremoto sacode a terra. O sol se torna negro como pano de saco de crina, e a lua se torna como sangue. As estrelas do céu caem sobre a terra, como uma figueira sacudida por um vento forte. O céu se enrola como um pergaminho que se fecha, e todas as montanhas e ilhas são movidas de seus lugares. Esses eventos cataclísmicos simbolizam o julgamento iminente de Deus sobre a terra. O caos que se abate sobre o cosmos e a natureza é um presságio do fim dos tempos. Todos os habitantes da terra, desde os reis até os escravos, se escondem em cavernas e nas fendas das rochas, tentando escapar da ira que está por vir.
Eles clamam às montanhas e rochas: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este é um reconhecimento universal da ira de Deus, e do Cordeiro. Ninguém pode escapar, ou resistir ao julgamento que está por vir. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a conquista. O segundo selo revela um cavaleiro em um cavalo vermelho, que simboliza a guerra e violência. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando fome e escassez de alimentos. O quarto selo traz o cavaleiro do cavalo amarelo, que simboliza a morte e a destruição em larga escala. O quinto selo mostra as almas dos mártires clamando por justiça, mas são informadas de que devem esperar até que o número de seus irmãos se complete. O sexto selo desencadeia uma série de eventos cósmicos e terrestres, incluindo um grande terremoto, eclipses e a queda de estrelas, levando a humanidade a temer a ira do Cordeiro. O capítulo 6 do Apocalipse é um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia, com a revelação dos 4 cavaleiros, que simbolizam diferentes aspectos do julgamento divino, seguidos por catástrofes cósmicas e terrestres. A abertura dos 6 primeiros selos dá início a um período de tribulação e sofrimento, anunciando o julgamento iminente de Deus e a necessidade de redenção. As visões de João ressaltam a fragilidade da humanidade diante do poder e da justiça divina, e preparam o caminho para os eventos ainda mais severos, que serão revelados nos selos subsequentes.